Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano 2020. O propósito deste trimestre é o estudo da carta aos Colossenses e também a Filemon. No presente momento estudamos agora a carta de Paulo a Filemon, tendo já concluído o estudo da carta aos Colossenses. E a lição presente no trimestre é a de número 11, com o título Um Exemplo de Amor Cristão. Estas lições do trimestre são para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Para o presente momento, o que temos como leitura bíblica é toda a carta em si, de Paulo a Filemon. Mas nosso destaque para a leitura em classe é os versos de 1 até 12, que vamos estar lendo oportunamente no desenvolvimento da nossa lição. O texto áureo escolhido é o verso 10 e também o 12. Numa fusão das palavras desta forma. Paulo dizendo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, torna a recebê-lo como ao meu coração. E assim posto, apresentamos agora o esboço dessa nossa lição, em que os professores então terão já apresentado a proposta para trazerem a lição junto às classes. Assim, os nossos tópicos para o desenvolvimento são: subtítulo primeiro, apresentação da epístola e destinatário; segundo, a intercessão de Paulo em favor de Onésimo; e, finalmente, considerações finais, a finalização da própria carta. Observe pelo primeiro subtítulo, apresentação da epístola e destinatário. Na verdade, vamos estar fazendo menção a coisas que estão também não só nos primeiros versos de 1 a 7, mas naquilo que é a continuidade como apresentação geral da própria carta. Carta essa que é de Paulo a Filemon, um companheiro, o irmão da igreja em Colossos. E estudando Colossos, já vimos este nome anteriormente, falando-se de Filemon e outros mais também envolvidos, como na própria colocação do texto áureo, o personagem também colocado de Onésimo. É uma carta pessoal
e ao mesmo tempo envolvendo outras pessoas, que outras pessoas estão cientes, citadas, tanto no destino da carta, como também na origem desta carta, Paulo e seus companheiros. Mas vamos para a nossa introdução, dentro do nosso material de classe, o parágrafo que nos diz: na sequência ao estudo da Epístola aos Colossenses, na aula de hoje estudaremos aqui Paulo escreveu a seu irmão e amigo Filemão. Há uma relação entre estas duas missivas, não apenas em seus aspectos mais exteriores, como o tempo, a localidade e identidade de seus destinatários, mas também no seu conteúdo doutrinário e prático. Os pensamentos que o apóstolo exprimiu na epístola anterior acerca da obra redentora de Cristo em nosso favor, das virtudes de uma nova vida e particularmente do exercício do amor fraternal, estão latentes e são claramente perceptíveis na sua intercessão em favor do escravo Onésimo. Assim, este, que é o escrito mais breve de Paulo, pode ser considerado uma demonstração real do quanto o apóstolo vivia a doutrina evangélica que ensinava. Então, é uma carta curta de Paulo escrevendo ao irmão na fé, não na carne, irmão na fé, Filemão. E pelo colocado na carta, é um cooperador, já estiveram juntos dentro da ministração do Evangelho, na publicação da salvação em Cristo Jesus, envolvendo a cidade de Colossos também. E aqui, apesar de resumida, é uma demonstração do que Paulo pregava, o amor de Deus para a salvação. E ele mostra um amor para uma pessoa escrava, vamos colocar isso naquele tempo, e a separação que havia entre um senhor e um escravo, o quanto era humilhante e, vamos dizer assim, perigoso esta relação de escravidão, porque havia até direito de morte do senhor sobre o seu escravo, sendo o escravo colocado como objeto, comprado e vendido como coisa qualquer. Mas Paulo mostra a salvação de Cristo para um escravo e depois o amor e a cooperação, a conversão, a mudança desse homem que agora deixa de ser um escravo para ser colocado aqui como irmão, cooperador, útil no Evangelho. Entretanto, ele por Paulo é devolvido ao senhorio, e o senhor dele é Filemão, e dizendo a Filemão: recebe de volta. Antes saiu como escravo e em situação, vamos dizer assim, ruim, mas agora retorna como aquele que é participante da salvação em Cristo Jesus. E agora, nessa mudança, como escravo, Paulo não tira aquela situação, como escravo pode servir melhor, e além do mais é companheiro no Evangelho, é outra forma de ajuda que Onésimo pode dar a Filemão. E há umas colocações de Paulo para estar trazendo, movendo o sentimento, o entendimento de Filemão para que ande nesse propósito, ao ponto de dizer: recebe como a mim mesmo. Ou seja, Paulo se equiparando a um escravo, digno de ser recebido na igreja, de retorno à servidão, mas com o entendimento que agora é também salvo em Cristo. Passando em frente, indo então para nosso primeiro subtítulo, a apresentação da epístola de destinatário, já tenho feito nessas palavras, mas vamos ver dentro do material de classe a colocação, e lendo primeiro os versos propostos, de 1 até o verso 7. E assim Paulo escreveu: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo,
ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade, o amor, e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, o amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então Paulo dá bom testemunho de Filemon. Tem conhecimento de como Filemon é alguém que aceitou a fé, trabalha na fé e está envolvido de uma forma bem notória na comunicação com os demais irmãos em um verdadeiro amor dentro do Evangelho. Esse é o texto bíblico. O comentário ou apresentação do nosso material de classe, no primeiro parágrafo é: a carta que agora estudamos contém um forte tom pessoal do seu autor, pois em parte busca no relacionamento fraternal particular que ele tinha com o seu destinatário, Filemon, os argumentos em favor do seu propósito definido, mas também apresenta elementos formais, como a própria epístola aos Colossenses foi escrita em conjunto com Timóteo. Envia saudações não apenas a Filemon, mas também à igreja, assim como fala em nome de outros irmãos que o acompanhavam na prisão. Mais de uma vez ele se refere à sua prisão, embora ainda tivesse esperança de ser livrado, de modo que ainda não está próximo ao fim do seu ministério. Por esta e outras circunstâncias que ainda destacaremos, podemos entender que Filemon, essa carta, foi escrita em conjunto ou na sequência de Colossenses, sendo ambas remetidas na mesma ocasião. Paulo começa esta carta falando dele preso, para depois preso Onésimo e também buscar a oração dos irmãos no sentido de ser liberto. Tinha esperança de ser liberto. E podemos perceber esse aspecto dessa esperança de ser liberto quando ele cita lá em Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, quando ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e que todos os gentios a ouvissem. Paulo está preso, sendo julgado e colocando posição de que talvez houvesse uma esperança de ser liberto e aí voltar para assistir às igrejas. Mas voltando ao nosso material de classe, no segundo parágrafo desse tópico, primeiro, apresentação da epístola e destinatário. O principal destinatário da carta é Filemon, cristão que o apóstolo tem em grande estima, assim como outros também citados, a saber, Áfia e Arquipo, o qual abrigava a igreja em sua casa. Mas é acerca do caráter e da obra de Filemon que Paulo trata de modo mais expresso, reconhecendo seu amor e fé em Jesus Cristo, exercitados no serviço em favor dos irmãos, os versos 5 a 7. Era, portanto, um homem que havia alcançado lugar especial nas orações do apóstolo. Na sabedoria que Deus lhe havia concedido, ele lembra seu amado cooperador da graça que já havia operado através do seu trabalho,
preparando para receber a sua solicitação em favor de Onésimo, não como algo estranho ou inesperado, mas como uma oportunidade de exercer essa mesma graça, uma oportunidade de se aperfeiçoar no conhecimento de todo o bem que em vós ou neles havia por Cristo Jesus. Então Paulo começa devagar, falando do testemunho dele, da vida de Filemon, vamos dizer assim, preparando. Você tem fé, você tem amor, é notório que você ama os irmãos, né? Para logo depois ele entrar direto no assunto. Ele vai devagarzinho. E observe que não vai ser só por este argumento. Ele vai entrar muito fortemente apelando para o sentimento da amizade, daquilo que os dois viveram juntos na obra do Evangelho. E agora vai colocar isso. Mas por enquanto somente esta apresentação da carta. Em sequência, aí sim, a intercessão de Paulo em favor de Onésimo, que é um texto mais longo desta carta, desde o verso 8 até o verso 21. Nesse conjunto, nesse texto, 8 a 21, é o conteúdo principal da carta, a intercessão por Onésimo. Indo para o texto bíblico, é importante nós estarmos vendo como foi colocado textualmente. Lemos agora então os versos 8 a 21. Pelo que está escrito, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisses nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escreviste confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Que palavra gostosa, né, irmão? Ele abre o coração. Abre o coração para que Filemon receba Onésimo. Sim, escravo, já disse. Sim, escravo, é direito dele. Mas agora um escravo que pode ser fiel, vai ser útil. Né? Como José sendo escravo foi tão útil para aqueles por quem trabalhou, para quem esteve trabalhando. E mais ainda, irmão do Senhor, ou seja, herdeiro dos céus, tal qual Filemon. Ele apela em tudo, até na dívida. Se te deu dano, se te prejudicou, se houve prejuízo, põe na minha conta, eu vou pagar.
Interessante que Paulo apela também um pouquinho, né? Mas lembre que você se deve a mim mesmo. Isso mostra que o próprio Filemon deve ter sido ajudado por Paulo no caminho do Evangelho. Quem sabe, talvez na pregação da conversão ou no ensino da doutrina, dos mistérios de Deus que Paulo falava e ensinava nas igrejas, e particularmente para os seus cooperadores mais de perto. Amigo, cooperador. Então, aqui está toda a palavra no próprio texto. O texto já fala clarinho. Mas vamos estar continuando dentro da nossa lição, porque teremos a apresentação dessa lição em classe e a base é o material que aí está com todos nós. Assim, no primeiro parágrafo, a intercessão de Paulo em favor de Onésimo, acrescentamos ou ainda falamos, mesmo sendo conveniente aos princípios do Evangelho, aquilo que Paulo estava para propor a Filemon, ele prefere não se apoiar apenas neste argumento e faz da sua solicitação não uma recomendação apostólica, mas um apelo pessoal, de amigo para amigo, esperando ser atendido a partir da amizade e estima de Filemon pelo apóstolo. Nesta consideração, ele poderia contar em ser atendido de forma mais ampla do que aquilo que pediria de forma mais limitada. Ou seja, em poucas palavras, ele já colocou o que quer que Filemon faça a respeito de Onésimo. Mas ao mesmo tempo está acreditando que Filemon pode fazer muito mais. Aí deixou vago e que Filemon tivesse então este, vamos dizer assim, ponto como instigando a ver o que mais posso fazer em favor de Onésimo, em consideração a Paulo. Muito bem, continuando no segundo parágrafo, a intercessão de Paulo em favor de Onésimo, não sabemos o que levara Onésimo, escravo de Filemon, a abandonar a seu senhor e seguir até Roma. Podemos entender pelas palavras de Paulo que o escravo pode ter cometido alguma falta, trazendo prejuízo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. É o verso 18. Pela condição de um servo na antiguidade, havia motivos para Onésimo temer o castigo físico e até mesmo a morte, se o seu senhor assim o determinasse. Mas não há delongas. O Espírito Santo quer chamar a atenção do leitor para o fato de que, a partir desta situação angustiante, abriu-se a porta da palavra e ele conheceu o amor de Deus através tanto do ministério da palavra como da intercessão de Paulo em seu favor. Agora, ele é considerado muito útil, não só por cooperar com o apóstolo, mas também porque, voltando a Filemon, não deixaria de servi-lo na carne, mas, além disso, o serviria no Senhor, cooperando no testemunho cristão em Colossos. Era um testemunho de uma conversão e do amor que o abraçou na prisão através de Paulo e agora ainda por Paulo conduzido de volta ao seu senhorio e está entre os irmãos em Colossos como mais um salvo, herdeiro do céu por Cristo Jesus. As colocações são simples, fáceis, diretas, pessoais muitas vezes e precisamos entender isso. A tendência de muitos ficar investigando muito, da classe será investigar muito, mas o que foi fazer em Roma, como é que é a prisão em Roma dos escravos, por que o escravo Onésimo estava preso com Paulo, que era uma situação diferente, tudo isso aí dispersa, não precisa isso, vamos ficar só no conteúdo e deixar a ficção, a imaginação para fora. A palavra é simples, muito boa, amor para com o irmão. Ou Deus usa das situações difíceis pelas quais passamos e Deus está sempre pronto para aproveitar as oportunidades
para que possamos ser salvos. E assim aconteceu. O privilégio dele, ser alguém que foi conduzido ao Evangelho por Paulo, cresceu no Evangelho com Paulo, foi cooperador de Paulo dá testemunho que foi útil, é útil, mas não posso retê-lo à minha vontade, tem que devolver ao seu senhorio. Mas continuemos. No terceiro parágrafo dessa nossa mesma lição, notemos ainda outro argumento de Paulo, a fim de obter a plena aceitação de Filemão em favor de Onésimo. Na ausência do amigo e cooperador, Paulo, sem nenhuma restrição, recebeu o escravo como o próprio Senhor, uma vez que aquele era tanto cristão e muito útil no Evangelho, como era também este. Do mesmo modo, não deveria Filemão receber Onésimo na mesma condição, como compensação pela ausência do apóstolo? É assim que Paulo quer que o escravo seja recebido. Torna a recebê-lo como as minhas entranhas. É uma outra tradução, outra versão. Em vez de falar como o meu coração, mas as minhas entranhas. Recebe-o como a mim mesmo. Continuamos. E, visto como uma grande bênção, ele mesmo não queria privar seu amigo de tão valioso benefício. Observe bem como Paulo pesa as coisas. Se eu retivesse Onésimo aqui, ia ser uma bênção. Ele é muito útil para mim na prisão. Mas ele tem um senhorio. E ele pode ser útil também ao seu senhor. Então, deixa eu conduzir, porque o direito é de Filemão. Ele vai ter o benefício de um criado, de um escravo, que agora está entendendo a sua situação e pode servi-lo melhor. Instrução essa que já está na carta aos Colossenses, que cada um sirva a seu Senhor como se fosse o próprio Deus, com todo entendimento, ainda mais se for cristão, como aquele que é servo e também teme ao Senhor. Mas então, observe, passa para Filemão, aproveita que agora ele é outro, aproveita, né? Porque o benefício agora será maior do que um escravo que poderia ser resistente e revoltado. Continuando, entramos na nossa terceira parte do nosso estudo, e o subtítulo é Considerações Finais. Aí, encerrando a carta, nos versos 22 até 25. E assim, no material de classe, vamos ter a continuidade. Mas, lendo antes o texto bíblico, verso 22 e a seguir, Paulo ainda coloca: e juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nessa própria palavra aqui do verso 22, observe que é um tempo em que está esperançoso mesmo de ser liberto e já quer ir para Colossos. É o alvo talvez primeiro dele. Saindo de Roma, saindo da prisão, vou ver como está a igreja lá em Colossos. E assim é a sua petição. Mas o restante são saudações. Vendo dentro do nosso material de classe, o primeiro parágrafo, nessas considerações finais, temos o texto que diz: tendo concluído suas palavras de intercessão em favor de Onésimo, o apóstolo encerra rapidamente a epístola, expressando sua intenção de, caso fosse libertado da prisão, ir visitar os irmãos em Colossos. Não sabemos se isso chegou a acontecer, mas o apóstolo mais de uma vez expressou o seu desejo de conhecer e comunicar pessoalmente o Evangelho às igrejas que ainda não conhecia, mas às quais
se sentia obrigado, como apóstolo dos gentios, a confirmar a palavra de Deus através do evangelho que havia recebido do Senhor Jesus Cristo. Então, é claro, Paulo tinha esperança de ser liberto. Atentem que não há palavra alguma se foi liberto ou não. Há muito questionamento, há pessoas que afirmam categoricamente que foi liberto e esteve ainda em viagem às igrejas da Ásia. Mas isso aí é só uma ideia. Tudo leva a crer pela continuidade que ele não foi liberto. Não foi liberto. Em dias seguintes, o julgamento, aí volta a Timóteo, 2 Timóteo 4, que ele fala, que já entrou, ele até cita que parece que foi como que desamparado. Então, as coisas não estavam bem não. Mas, pelo sim, pelo não, fica aí, não se fala nada de libertação de Paulo. Fiquemos com cuidado, não vamos afirmar que ele saiu da prisão e tornou ser preso depois. Não há citação de uma segunda prisão de Paulo. Pelo que, fiquemos nessa primeira mesmo. Continuando, ainda um segundo parágrafo nas considerações finais. Por fim, consideramos ainda que a citação dos nomes daqueles que enviavam saudações a Filemon e aos demais destinatários da carta, por aparecer também em Colossenses, confirma novamente a identidade e proximidade de composição de ambas as epístolas. Ou seja, foram escritas por Paulo na mesma época, com os mesmos que levaram as cartas até a cidade de Colossos. E com isso, o sentimento de Paulo escrito ali em Colossos também está em Filemon, e a preocupação dele com Filemon e a indicação de Onésimo para ser recebido, tudo isso está dentro do mesmo espírito e sentimento do apóstolo Paulo. Assim, partindo para a conclusão desse nosso estudo da carta a Filemon, digamos, Filemon é uma aplicação prática das virtudes cristãs de amor e perdão de uns para com os outros, não importa o que tenhamos feito ou sido no passado, o quão inútil tenhamos sido uns aos outros. Agora devemos considerar o valor da graça de Deus em nossos corações, que nos torna muito úteis uns para com os outros, recomendando-nos o perdão, a misericórdia, a paciência e o amor que convém àqueles que, em Cristo Jesus, foram feitos irmãos, cooperadores e amigos. É uma carta muito pessoal, mas gostosa, de ver sentimentos de amizade e a veracidade do amor cristão em prática, né? Não tem acepção nenhuma de um doutor, né, muito sábio como Paulo, de estar junto com um escravo e usá-lo como cooperador e dizer que é útil, que lhe é importante, e ao mesmo tempo devolver para o seu senhorio, dizendo, ele é útil, agora muito mais e diferentemente do que possa ter sido no passado, mas uma nova criatura mesmo. Isso colocado, lembremos que estamos encerrando a nossa lição e o nosso esboço, a apresentação da epístola e destinatário foi o nosso início, envolvendo toda a carta. Depois a intercessão de Paulo em favor de Onésimo, é o conteúdo principal, verso 8 a 21, e a despedida, consideração final, verso 22 a 25. E o nosso texto, ao importantíssimo, bonito, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, torna a recebê-lo como ao meu coração. Essa ideia de considerar o novo convertido, aquele a quem nós evangelizamos e trouxemos para a igreja, como um filho, e na nossa linguagem, filho na fé, é a que Paulo usa também nesse particular.
torna a recebê-lo como meu coração. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.